mas vale a pergunta, né? Tá chegando aqui agora. Ela falou: Caião, eu amei a sua explicação, mas assim, eu sou nova aqui, né, no canal. Você poderia me dizer, em poucas palavras, o que é gnosticismo? Ou seja, em que os gnósticos acreditam, afinal, Caio, finalmente? O gnosticismo era uma filosofia grega e que se estribava na ideia de que o conhecimento salva. Gnósticos eram esses que criam na filosofia de que você é salvo pelo conhecimento, e esse conhecimento não era só um conhecimento acadêmico que se pode adquirir estudando, fazendo os cursos de ensino normal, como entre os gregos, a escola com um professor dedicado a alunos, e eram os alunos que iam morar com o professor, e o professor tinha um determinado número de alunos para os quais ele passava todos os seus conhecimentos, ensinava a sua filosofia pessoal. Praticamente todo grande mestre grego tinha a sua filosofia pessoal, mas ele ensinava a superioridade dessa filosofia em relação às outras. E também ensinava histórias, as lendas, as teofanias, as crenças sobre os deuses, embora a maioria desses professores dedicados aos seus alunos, muitos deles não crescem mais nos deuses. À medida em que a filosofia grega foi evoluindo, ela foi ficando mais filosofia, menos carregada de crença nos deuses, como você ainda encontra na origem das filosofias que você consegue remontar aos seus textos escritos. Então, o gnosticismo era uma dessas muitas filosofias gregas, mas foi uma filosofia que, em especial, se interessou por Jesus. Você não vê os epicureus interessados em Jesus, os estoicos de cara, só depois do segundo, terceiro século, é que o estoicismo encontrou um lugar cada vez mais enraizado já no cristianismo do quarto século em diante. Aí você encontra muito estoicismo na prática dos cristãos. Também você encontra, antes disso, estoicismo na prática de alguns pais do deserto. Mas o gnosticismo foi a filosofia grega que mais criou choque, angústia, antagonismo, luta, conflito para aqueles que pregavam o evangelho no primeiro século, no segundo século e até o dia de hoje, porque hoje em dia isso não acontece mais em nome do gnosticismo. Mas ainda existe a mesma filosofia sem esse nome, com muita dualidade. São aqueles que acham que o corpo é mal e que acham que o espírito é bom. Hoje em dia, com a teologia da prosperidade, isso deu uma virada. O que acontece agora é o seguinte: a matéria, tanto mais quanto seja o metal, tanto mais quanto seja ouro e prata, porque Deus é o Deus do ouro e da prata, é o que esse pessoal repete o dia inteiro. Ele só não é o Deus dos pobres, dos oprimidos, dos sofridos, dos angustiados, dos doentes, dos abandonados, dos infelizes. Esses aí são entregues ao diabo. Mas ele é o Deus do ouro e da prata. E quem quiser ter alguma coisa a ver com esse Deus tem que trazer ouro e prata como doação para receber ouro e prata como bênção. Então houve uma emborcada patrocinada pela teologia da prosperidade. Mas eu me lembro que quando eu me converti, nos anos 70, 73, não havia ainda teologia da prosperidade,
Mas o que havia era uma quantidade enorme de gnosticismo sem nome, que as pessoas não tinham a menor ideia de que o que elas estavam defendendo e dizendo era gnosticismo. Eu ouvi muito pessoas na maior boa intenção, dizendo, não, eu estou jejuando para mortificar a matéria, porque a matéria é ruim. Jesus disse que a carne é fraca, porque a carne é fraca, ela é perecível mesmo, é por isso que a gente morre no corpo, com a maior facilidade. E o espírito continua. No entanto, o que eu faço no meu corpo altera o meu espírito, porque é o meu espírito que faz o meu corpo fazer o que o meu corpo faz. O meu corpo sem espírito está morto. Então não existe essa dicotomia, sob hipótese alguma. Mas gnosticismo é isso. Eles diziam que não era a informação acadêmica que te salvava, era a informação de mistério. Na realidade, o gnosticismo é um subproduto dos cultos de mistério do Egito. Desde a antiguidade, os egípcios antigos é que ensinavam que existiam sabedorias secretas, que só aqueles que conhecessem e tivessem acesso a essa sabedoria que seriam pessoas a serem catapultadas para o andar de cima. Os demais que não tivessem acesso a essa sabedoria não tinham na presente vida nenhum tipo de iluminação, e na vida por vir não havia vida por vir para eles. Agora, de certa forma, os babilônios ensinavam coisa parecida, os persas ensinavam coisa parecida. Existe um gnosticismo latente em quase todas as culturas do mundo, como, por exemplo, quando nós cristãos dizemos que o cara que está do índio, o índio, como agora com essas queimadas a gente está falando outra vez nos índios não alcançados, nos índios que nunca tiveram contato com a nossa civilização. Por que missionários querem chegar lá nessas tribos e até passarem Covid sem saber para esses índios? Por que eles querem? Porque a convicção missionária é que se eles não forem lá, aqueles índios todos estão morrendo e indo para o inferno, imagina só. Aqueles caras que nunca ouviram uma mensagem de Jesus, que estão no alto do Himalaia, com aquelas pessoinhas aos milhares que nasceram no Tibete, na Índia, no mundo inteiro, na China, no Japão, em todos os lugares e ilhas dos povos, as civilizações que desapareceram e que não ouviram o Evangelho. Esses cristãos dizem que todo mundo está perdido. Então, isso é uma forma de gnosticismo. Ou seja, não é esse gnosticismo da matéria é má, do espírito é bom, mas é o gnosticismo da outra variante do gnosticismo. Lembram que eu disse semana passada que o gnosticismo, em geral, operava em duas variáveis? Uma delas é essa, do matéria versus espírito. A outra é só recebe elevação espiritual quem tem acesso à informação secreta. Aí, nesse sentido, a maçonaria é gnóstica nesse sentido, porque ela supostamente tem informações secretas que só evoluem quem recebe aquelas informações, só evolui. E os cristãos do movimento missionário, que diz, se a gente não chegar lá, todo mundo que estiver morrendo nesses povos sem a informação do Evangelho está indo para o inferno, é um gnosticismo. Como eu aqui no portal Caio Fábio, ou mesmo no canal Caio Fábio, se você escrever a palavra gnosticismo, você vai me encontrar falando sobre isso e dizendo também
que essa prática missionária que diz que sem a informação, que é uma informação de mistério, porque para essas pessoas que aos bilhões nunca ouviram isso é uma informação de mistério, tanto quanto é a informação maçônica, tanto quanto é a informação gnóstica de mistério. Mostra, por favor, Braulito, aí Vamos lá. o que eu digo sobre gnosticismo. O que foi? 52 ocorrências, gnosticismo, tá aqui. No portal Caio Fábio. Isso, aí tem os títulos aí. Tem cristianismo como gnosticismo de doutrina e informação. Olha, eu acabei de falar sobre isso. É isso aí. O pecado come teologia e certas teologias comem pecado. Não é ainda. Tem mais registro do que... 52. Então eu quero encontrar especificamente a expressão gnóstico ou gnosticismo. Onde está? Não estou achando, prefiro ir para o canal Caio Fábio. Podia subir? Já subi mais uma aqui. Sorte. No Zeitgeist, ali eu falo um pouco de gnosticismo também. Aqui, né? Aqui, no Zeitgeist, Perfeito. Mas ela não vai conseguir acessar porque está no On Demand. Não, está em cartas. Está em cartas. Que vai ter. Por favor, Braulito. Aqui, ó, Paulo, os primeiros discípulos e o combate ao gnosticismo. Ali também, ó, Impacto Radical, mais uma versão do gnosticismo e ocultismo evangélico. O caminho de Jesus é na luz. Aí, olha Jéssica, já tem a do Jeff de terça aí. Já tem, ó, Apócrifos e Gnosticismo. Paulo, os primeiros discípulos do gnosticismo, você subiu, foi para além do Elon Musk. Voltei. Os primeiros discípulos e o combate ao gnosticismo. Então você já vai entendendo, viu, filha? Aí no portal, tanto quanto no YouTube, se você escrever nesse canal onde você provavelmente esteja, gnosticismo você também vai encontrar. Tá bom? É útil, parece uma coisa distante. Não, é bom você saber, porque ajuda a entender que o Evangelho é integral. No Evangelho não há dualidade, não há dicotomias, não há gnosticismo. Olha, está aí, Paulo, os primeiros discípulos e o combate, tal. Ser integral no Evangelho. Ali também tinha, enfim, está tudo aí, tá bom?